Boa noite, queridos e queridas, irmãos em Cristo Jesus, que Deus os abençoe grandemente. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados, tá bom? Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas, para que a gente possa nos fortalecer, porque nós somos os seus filhos, somos joias, joias valiosas na mão de Deus, tá bom? E bem-aventurados são todos aqueles que o buscam, aqueles que querem ter conhecimento da palavra de Deus. Então, você que está chegando novo aí, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, aperte na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, tá bom? Depois que você fizer isso, você vai ver uma mãozinha assim do lado, você clica nessa mãozinha para mostrar para o nosso canal que você está presente, que você gosta do que você vê e do que você ouve aqui, tá bom? Então, sejam todos abençoados. No final, você, por gentileza, compartilhe a palavra. Precisamos compartilhar a palavra, levar a palavra para frente, para outras pessoas. As pessoas precisam conhecer mais de Deus, conhecer mais da história da Bíblia, né? Nós precisamos conhecer a cada dia mais a história da Bíblia. Então, levante-se, se animem. Deus diz para que a gente tenha animação. Então, vamos nos animar, nos colocar na presença do Pai e vamos compartilhar a palavra, tá bom? No final desse capítulo que eu venho trazer aqui para vocês, tá bom? Hoje eu vou falar do capítulo de número 41, que fala sobre, que vem falando que a misericórdia a providência de Deus, tá certo? E depois do capítulo 41 e depois do 42 vou falar sobre o servo do Senhor. Então, no capítulo 41, no versículo 1, começa iniciando assim, ó. Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se e então falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada como pó e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e temeram, os fins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um a um ajudou, e ao seu irmão disse, esforça-te. E o artífice animou ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada. Boa é. Então, com pregos afirma, para que não venha a mover-se. Então, o artífice aqui é um artesão, uma pessoa que faz coisas, né? Por exemplo, faz móveis, faz várias coisas. Porém, aí diz assim no versículo 8, porém tu, ó Israel, servo meu, tu Jacó, ó a quem elegi descendência de Abrão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que, envergonhados e confundidos, serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém,
buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, que tem dentes agudos. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros tornarás como a pragana. Tu os padejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Mas tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e os necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. Porém no ermo juntamente a fala, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, e o Santo de Israel o criou. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Trazei as vossas firmes razões, diz o rei de Jacó. Tragam e anunciem-nos as coisas que hão de acontecer. Anunciai-nos as coisas passadas, para que anunciar as coisas passadas, para que atentemos para elas e saibamos o fim delas, ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses, ou fazei bem, ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o vejamos. Eis que sois menos do que nada, e a vossa obra é menos do que nada. Abominação é quem vos escolhe. Suscitei a um do norte, e ele há de vir. Desde o nascimento do sol invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o bairro, os pisará. Quem anunciou isto desde o princípio, para que possamos saber, ou desde antes, para que digamos, justo é? Porém não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem tampouco quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro, direi a Sião, eis que ali estão, e a Jerusalém darei um anunciador de boas novas. E quando olhei, não havia ninguém, nem mesmo entre estes conselheiros algum havia, a quem perguntasse ou que me respondesse palavra. Eis que todos são vaidade, as suas obras não são coisa alguma, as suas imagens de fundição são vento e confusão. Vamos para o capítulo de número 42. Gente, eu vou ter que pular um pouco as coisas do capítulo 42, que eu acho que o tempo vai ser curto, tá bom? Ontem eu falei até que ia pular do outro capítulo, mas deu para me ler tudo e depois explicar, não foi mesmo? Vou tentar aqui. Então, vamos falar do servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pôs o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça.
A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. Não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, e os estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e a te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vô-las faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas, e teus habitantes. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem a glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra despertará o zelo. Clamará, e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio, e me contive, mas agora darei gritos, como a que está de parto, e a todos os assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e os outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram, lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei em trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desamparareis. Tornarão atrás, e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura, e dizem às imagens de fundição: vós sois nossos deuses. Surdos, ouve, e vós, cegos, olhai para que possas ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo, como o meu mensageiro, a quem envio? E quem é cego como o que é perfeito, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as guardas, ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O Senhor se agradava dele por amor da sua justiça, engrandeceu-o pela lei, e o fez glorioso. Mas este é o povo roubado e saqueado, todos estão enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos por presa, e ninguém há que o livre, por despojo, e ninguém diz restituir. Quem há entre vós que ouça isto, que atenda e ouça o que há de ser depois? Quem entregou a Jacó por despojo, e a Israel os roubadores? Porventura não foi o Senhor aquele contra quem pecamos, e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Ele lhes pôs labaredas em redor, porém nisso não atentaram, e os queimou, mas não puseram nisso o coração. Então vamos aqui entender um pouco deste capítulo de número 41. Ele estava falando que o povo deveria se calar, calai-vos perante mim.
Então, todos os povos do mundo, até mesmo os mais remotos, né, representados pela palavra ilhas, são convocados para reconhecer o Senhor do Deus de Israel, né, como em uma sessão de julgamento, o justo juiz interrogará os ímpios, mas eles, obviamente, não terão como responder. E aí vamos pular aqui para o versículo de número 8, no capítulo 41, que fala que Israel, servo meu, a quem elegi. Então ele diz assim: essa escolha assegurava que, ainda que houvesse lutas e sofrimento, a promessa de Deus em proteger Israel se cumpriria. O Todo-Poderoso fez com que a nação voltassem os olhos aos seus antepassados, especialmente Abrão. O Senhor tirou o patriarca desde os confins da terra, isto é, da idolatria e distante terra de Ur, dos caldeus, para formar por meio dele uma semente santa. Vamos pular lá para o versículo de número 14, que fala do ventre de Jacó. Diz assim: ao chamar Israel de verme povinho, o Senhor não queria depreciar a nação, mas evidenciar a sua sensibilidade e a sua pequenez perante ele, né, diante do Todo-Poderoso. O povo estava exposto ao perigo, à humilhação e ao desprezo dos homens. Naquela ocasião, inimigos tentavam esmagar Israel sem ter quem pudesse impedir. Porém, o Redentor, o próprio Deus, defenderia os seus escolhidos. Então, Deus defende aqueles que são escolhidos. Vamos aqui para o capítulo de número 42, que fala do servo do Senhor. Então, no versículo de número 2, fala que não fará ouvir a sua voz. Então, o caráter do servo aqui, né, que está dizendo, ele está retratando um caráter de humildade, justo e também de misericórdia. Então, o comportamento gentil e discreto de Messias seria exatamente o contrário do comportamento dos religiosos, que se exaltavam nas praças para ganhar notoriedade. Então, a sua voz seria ouvida somente por meio da pregação do Evangelho e não por meio de tumultos, controvérsias ou exposições pessoais. O Senhor Jesus teria a única intenção de alcançar os sofridos e injustiçados e salvá-los das suas aflições. Você entendeu isso aqui? Então vamos aqui para o versículo de número 9 do capítulo 42, que fala que coisas novas iriam acontecer. Então diz assim: tudo que anteriormente foi dito pelos profetas já havia se cumprido, porém a promessa divina dizia que Israel teria o cumprimento de coisas novas, né? Aconteceria coisas novas com a sua redenção e a volta do cativeiro. O Senhor faz a promessa daquilo que deseja conceder ao ser humano, mas espera que a confiança deste seja depositada somente nele. Deus não está inerte no tempo, né? Ele não está inerte no tempo. Ele havia reservado novos acontecimentos para Israel e reservava hoje para os seus filhos também, que faz parte da sua natureza ser ativo e criativo para abençoar, mas para isso precisa ser invocado com fé. Precisamos buscar esse Deus com fé. Então, também diz aqui, vamos aqui no versículo de número 18, que fala da falta da visão e de audição espiritual, né, audição espiritual, tá? E visão espiritual de Israel. Então, a falta de visão e audição espiritual de Israel foi o que causou a repreensão do Altíssimo. Então, Deus repreendeu. Então, o texto ele está relatando que a nação, como um servo fiel, é desatenta aos sinais de Deus. Você entende? Aos sinais divinos. Então, essa surdez e essa cegueira espiritual se caracterizava pela falta de fé, pela incredulidade, pelos traumas, pelos complexos, pelos vícios, também pelos medos,
também por pessoas muito orgulhosas. Então vinha essas dúvidas e outras coisas que aconteciam também que vinham impedir as pessoas de obedecerem a palavra de Deus. E aí Deus então teve que se mostrar presente, né? Mostrar a grandeza dele para esse povo. Então, o que a gente vê? É que foi anunciada então a construção, né? Foi anunciado a construção lá dos ídolos entre o povo, né? Haveria lá, porque o povo, eles construíam deuses lá, os deuses falsos deles, que não podiam trazer a salvação para ninguém, nem podia dar livramento a ninguém, né? Que eles construíam lá, esses deuses eram falsos, porque eles tinham uns sentimentos, davam para as pessoas sentimento de insegurança, porque eles eram totalmente incrédulos, as pessoas eram incrédulas, e eles ainda construíam os deuses lá de madeira, né, as coisas lá. Mas Deus, para combater toda a incredulidade daquele povo, deles lá, ele fez para que ele então começou a fazer uma declaração de encorajamento e de fé, através de Isaías, você entende? Então ele falou, não temas, que eu estou com você, não tenha medo, que eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu asseguro eu te asseguro, eu te seguro pela a tua mão direita, né? E a minha mão direita vitoriosa. Então ele segurava com a mão forte dele, né? A mão do Todo-Poderoso. O que a gente aprende aqui? Que embora a gente esteja passando por diversas situações difíceis, eu sempre venho falando isso aqui, nós temos que ter a esperança do socorro de Deus na gente, que Ele é o único socorro nas nossas vidas. Só Ele pode nos socorrer. Você entende? Porque Ele está sempre presente. Por mais que a gente ache que Ele não está presente, Ele está sempre presente, porque Ele nos ama, né? Ele deseja sempre estar perto da gente, nos ajudar, nos fortalecer, mesmo que a gente esteja passando assim situações dificílimas, né? Mesmo que o seu cenário esteja ao contrário daquilo que você desejaria. Muitas das vezes nós estamos passando por situações muito difíceis, complexas mesmo, difíceis até de falar, de passar para as pessoas, porque às vezes a pessoa tem uma boa aparência, a pessoa se cuida, a pessoa tem uma casa boa, a pessoa tem um carro, a pessoa tem tudo, algumas coisas necessárias para a vida, né, para que se possa viver, mas ela está passando por situações difíceis. E aí as pessoas olham para ela e acham que ela não precisa, não quer dar uma palavra de apoio, não quer ajudar, você entende? Aí muitas pessoas olham e falam assim, não, fulano não precisa disso não, ih, que nada, olha a casa dela, olha o carro dela, olha o carro dele, olha o jeito dela, olha como é que ela está bem arrumada. Você acha que ela precisa? Não, ela não precisa não. Mas só que muitas das vezes a pessoa está precisando, porque a aparência não significa nada. Aparência, Deus não olha a aparência das pessoas, Deus olha o interior da pessoa, Ele olha aquilo que a pessoa está passando, a fragilidade que a pessoa está vivendo, as coisas difíceis, as tribulações que ela está vivendo. Deus não está olhando a aparência. E o ser humano não, ele olha a aparência. Ele acha que pela aparência a pessoa nunca está precisando de ninguém. Você entende? E muitas das vezes as pessoas precisam de um apoio, de uma palavra amiga, de ouvir uma palavra de Deus, né? De pessoas que vão ao seu encontro. Poxa, como é que você está? Eu vim aqui para a gente conversar um pouco, vamos falar da palavra de Deus, vim fazer uma oração, vamos orar, estou feliz de te ver, né? Não sei, fala alguma coisa que possa levantar o astral dessa pessoa e de fazer com que essa pessoa creia que ela é uma pessoa abençoada, que ela é uma pessoa que está nas mãos do Criador, que Deus nos ajuda sempre, Ele nunca nos deixa só, que Deus, Ele nos dá energia,
Ele nos dá disposição para a gente lutar e vencer todas as lutas, vencer todos os obstáculos. É Ele que nos mantém de pé. É Deus que nos mantém de pé. Você entende? Às vezes as pessoas pensam que as pessoas estão de pé porque não precisam, está muito bem, mas muitas das vezes aquela pessoa está precisando de um apoio e as pessoas não enxergam, né? E às vezes desconsidera aquela pessoa, trata mal, fica com piadinhas, né? Passa pela pessoa, fala piadinha para a pessoa, né? A pessoa faz de conta que não escuta. Você entende o que eu falo? Então é muito complicado. Então não podemos deixar o medo, nem palavras negativas de outras pessoas que venha nos dominar. Você entende o que eu falo? Venha sobre a gente. Porque nós não podemos achar que nós não vamos suportar, que nós não vamos aguentar. Nós suportamos, nós aguentamos tudo, né? Às vezes a pessoa pensa, meu Deus, eu não vou suportar, é insuportavelmente insuportável o que eu estou vivendo, mas quando você lembra que existe um Deus poderoso, um Deus que ele te sustenta, aí você se fortalece, porque você tem que olhar para Deus, orar, né? E com toda a sua destreza e sinceridade da sua alma, ouvir o que Deus quer falar com você. Você ora e aí Deus fala com você. Você consegue ouvir o que Deus quer, porque Deus, Ele é a lei. Ele é a lei diante de todo esse universo. Ele é a lei nesse universo. Ele é a nossa luz, você entende? Ele é a luz para todos os gentios, para todos os pecadores, para todos os sofredores, para todas as pessoas que estão em conflitos consigo própria, né? Às vezes estão com depressão, às vezes estão aflitas por algum motivo, às vezes estão presas em um determinado lugar sem condições de caminhar, você entende? Está num cativeiro ali, está num deserto e às vezes as pessoas não enxergam. Então a gente só vai conseguir ter a certeza de que Deus nos levanta quando nós nos colocamos em retidão com Deus, nos humilhamos para esse Deus e nos mantemos firmes, porque Ele é a nossa retidão e segurança. É Ele que traz a segurança nas nossas vidas. Ele é o nosso Salvador. É Ele que resplandece a luz dEle, o brilho dEle sobre nós, sobre todo o universo, sobre o mundo. Na verdade, é sobre o mundo, não é mesmo? Então, nós precisamos confiar nesse Deus. Precisamos saber que Ele é Deus. Por isso que diz assim, aqui, ó. Ele diz assim, eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas as veredas. Então, ele fala que ele é o Deus. Está dizendo aqui, ó. Ele diz, cadê? Ele fala assim, derramarei o meu espírito. Então ele derrama o espírito dele sobre nós. Isso está lá deixa eu achar aqui. Gente, eu não vou conseguir achar assim, porque é muita letrinha, muita coisinha, eu não vou achar. Mas eu tenho certeza absoluta, porque ele diz que derramaria o Espírito dele sobre nós. Nós temos que confiar nesse Deus, porque ele é o primeiro e será o único. Não existe outro além desse Deus maravilhoso que nos botou nessa terra, que nos criou, porque nós somos joias valiosíssimas na mão de Deus. Então creia nisso, ore a Deus e peça a Ele para que Ele venha te socorrer. Fala para você mesmo, eu sou a própria bênção.
e você se tornará a própria bênção, tá bom? Amanhã eu venho com vocês com o capítulo de número 44, né? Não, capítulo 40 e... me perdi. 42 e 43, tá bom? 42 não, 42 já falei. Eu venho amanhã com o capítulo 44 e 45. Eu venho falar sobre a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Também vou falar desse Deus, que é esse Deus que chamou um servo chamado Ciro, tá bom? Então, estejam todos presentes comigo aqui amanhã. Espero que vocês estejam gostando. Dá o like aí, compartilha, convida alguém para participar dessa reunião aqui com a gente todas as noites, tá bom? Sejam todos bem-vindos e abençoados. Deus os guarde, os proteja, vocês e todos os seus. Boa noite e até amanhã. Tchau.